Vivendo em um mundo cheio de perigos, é comum escutarmos diariamente notícias sobre o salvamento de pessoas que estavam em situação de risco. Já para outras pessoas, a palavra salvação não é muito comum. Até mesmo você pode pensar: eu preciso ser salvo do quê? Olhando ao redor, podemos encontrar a resposta. Hoje somos constantemente envolvidos por doenças, crimes, violência e sofrimento de todos os tipos. Não é fácil lidar com tudo isso e muitas vezes vem o desânimo. Como posso sobreviver a estas situações? Todos os problemas que vemos são resultado do pecado. No entanto, a Bíblia não nos deixa sem respostas. Ela revela que Deus providenciou um plano de salvação, um plano de amor para nos libertar das terríveis consequências dos males deste mundo. Deus entregou o seu Filho Jesus para nos salvar. Vamos conhecer como Deus fez isto e o que podemos fazer para sermos salvos? Qual foi o resultado final do pecado? Romanos 5:12 afirma: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O texto é claro: todos os seres humanos estávamos condenados à morte. A Bíblia afirma: não há justo, nem sequer um. Não há quem busque o bem. Todos pecamos, todos estávamos condenados à morte, pois o salário do pecado é a morte. Vem a pergunta: pode você sozinho resolver o problema do pecado? Jeremias 2:22 diz: pelo que ainda que te laves com salitre e uses muito sabão, a mancha da tua iniquidade está diante de mim, diz o Senhor Deus. Desde o ponto de vista humano, não há nada que o homem possa fazer para resolver o problema do pecado. Talvez por isso o ser humano moderno prefere afirmar que não existe pecado, que tudo depende da mente de cada um. Mas a Bíblia é categórica. Pecado é transgredir os princípios eternos, protetores da vida que Deus estabeleceu para o ser humano. E quando o ser humano quebra esses princípios, não há nada que possa fazer para resolver seu problema. Como resolveu então Deus o problema do pecado? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, por causa do pecado o ser humano estava condenado à morte. Mas aí aparece Deus e seu maravilhoso amor. Por amor, Ele entrega seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Jesus não merecia morrer. Não tinha por que morrer. Ele veio a este mundo, foi tentado em tudo, mas não pecou. Ele merecia a vida. Mas o ser humano sim tinha pecado e estava condenado à morte. Agora Deus, por amor, permite uma troca na cruz do Calvário. A morte que nós merecíamos, Jesus toma para si. E a vida que Ele merecia, nos entrega a nós. Jesus era consciente disso quando esteve nesta terra. Como Jesus descreveu a sua missão? Em Lucas 19:10, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A missão de Jesus nesta terra era buscar, era correr atrás do ser humano. Desde o jardim do Éden, o homem se escondeu atrás de uma árvore.
sempre viveu escondendo-se, fugindo-se. Não queria se confrontar com Deus, nem consigo mesmo. Cristo vem nesta terra para procurar o ser humano e finalmente o encontra. A salvação acontece na sua vida quando você deixa-se encontrar por esse Senhor Jesus que veio a este mundo para procurar você. Hebreus 4:15 responde uma pergunta interessante. Jesus cometeu algum pecado quando esteve nesta terra? A Bíblia afirma, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Portanto, como já afirmamos antes, ele merecia a vida, porque não pecou. E como pagou Jesus a nossa dívida? Isaías 53, 3-6 afirma: era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quer dizer, o peso de nossa culpa caiu sobre ele, porque voluntariamente ele se ofereceu. O que aconteceu para garantir a nossa salvação? 1 Coríntios 15, 20 a 22 diz: mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Ou seja, a ressurreição de Cristo é o selo definitivo de que a nossa salvação está garantida. Porque se Cristo simplesmente tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, o diabo tinha todo o direito de pensar que ele tinha vencido. Cristo morreu, o inimigo venceu. Mas acontece que Cristo ressuscitou e com sua ressurreição garantiu definitivamente a nossa salvação. E agora, depois de conhecer a oferta de salvação através de Cristo, Ele espera que você primeiro creia nele de todo o coração. Em segundo lugar, que você o aceite como seu único e maravilhoso Salvador. E em terceiro lugar, que você abra a porta de seu coração. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está batendo a porta de seu coração neste momento. Quer você deixar entrar o seu maravilhoso Salvador? Deus sorriu pra mim. Deus sorriu pra mim. Ele me salvou. Deus sorriu pra mim. Deus
Deus é bom demais.